Olá a todos, é um prazer recebê-los para mais uma aula do nosso curso de Introdução ao Direito Urbanístico, organizado pelo Centro de Estudos Jurídicos da Procuradoria-Geral do município. O meu nome é Débora Soto, eu sou procuradora do município de São Paulo desde o ano de 2003, trabalho atualmente na assessoria jurídica da Secretaria Municipal da Habitação e sou doutora em Direito Urbanístico pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a gestão democrática da cidade. Para iniciar, para nos aproximarmos desse assunto, nós precisamos recordar que a política de desenvolvimento urbano, regulada pelo artigo 182 e 183 da Constituição da República, ela se coloca como uma política pública. Isso quer dizer que ela é um programa de ação governamental que visa coordenar os esforços do poder público e dos particulares no sentido da realização de determinados objetivos, né? Objetivos esses socialmente relevantes e politicamente determinados. São objetivos que representam a concretização de direitos fundamentais de segunda geração, os direitos sociais e direitos fundamentais de terceira geração, como é o caso do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e do próprio direito à cidade sustentável. Esse conceito de política pública é trazido da obra da professora Maria Paula Dallari Bucci, professora da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Sendo política pública, né, ela é estruturada por meio de um processo de planejamento. Né? A maneira como o poder público vai se organizar para perseguir a realização desses objetivos socialmente relevantes, politicamente determinados, é por meio do processo de planejamento, que é um processo técnico, instrumentado para transformar a realidade existente no sentido de objetivos previamente estabelecidos. É o conceito de planejamento trazido pelo professor José Afonso da Silva, professor titular aposentado de Direito Constitucional, também da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Então, esse processo de planejamento, ele se dá por meio desse fluxo, né, em que se estruturam planos que se desdobram em programas, que se concretizam mediante projetos específicos, né, projetos esses que se executam por meio da implementação de determinadas ações. Isso se dá em qualquer política pública, inclusive também no caso da política de desenvolvimento urbano. É preciso também relembrar que o artigo 174 da Constituição Federal, contido no capítulo da ordem econômica e financeira, ele estabelece que o Estado, enquanto agente normativo e regulador da atividade econômica, e aí é preciso fazer um parênteses para relembrar que o capítulo da política urbana está contido dentro do título relativo à ordem econômica e financeira. Então, essa atividade do município de ordenação do território urbano é uma atividade que tem repercussões e tem caráter, sim, de regulação econômica, sobretudo porque é por meio da sua atuação que o município ele conforma a propriedade imobiliária urbana, e isso tem repercussões econômicas de vulto, sobretudo na regulação da operação do mercado imobiliário na cidade, não é? Então, voltando, esse artigo 174 da Constituição Federal, ele trata do Estado como agente normativo e regulador da atividade econômica, Estado como poder público, né? E que para isso ele exerce uma série de funções de fiscalização, funções de incentivo e também funções de planejamento. E aí se estatui que o planejamento ele vai ser determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. No caso do planejamento urbano, é preciso ressaltar que é o plano diretor, que como nós vimos em outra aula, é instrumento básico de desenvolvimento urbano e obrigatoriamente aprovado por meio de lei municipal. O plano diretor ele é de observância obrigatória e vinculante tanto para o setor público quanto para o setor privado, porque ele é veiculado por meio de lei. Então, os planos aprovados por meio de lei, por força do princípio da estrita legalidade, eles vinculam a todos, poder público e setor privado. E o planejamento que a Constituição coloca, ele é necessariamente um planejamento
participativo, ele não é um processo tecnocrático, reservado estritamente aos técnicos, ele não é um processo exclusivamente político, legislativo, reservado ao exercício aí de escolha política e negociação de poder entre executivo e legislativo. Ele é um processo que exige a participação de uma pluralidade de atores, notadamente poder público, nos seus 3 âmbitos, federal, estadual e municipal, setor privado, sociedade civil, movimentos organizados da sociedade civil, minorias. O processo de planejamento ele tem que ser essencialmente participativo, sobretudo no que diz respeito ao planejamento da política de desenvolvimento urbano. E isso tem fundamentos de ordem constitucional. Nós trazemos aí a lembrança, o princípio democrático e a soberania popular. Está lá disposto no artigo 1º da Constituição da República, de que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel de estados, municípios e Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito, princípio democrático, e tem como seus fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Então, lá no parágrafo único, que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Então, a participação popular no processo de planejamento, ela está abarcada, né, ela é alavancada, fundada, sobretudo, na dicção do artigo 1º da Constituição da República. E aí, essa participação, ela vai se dar por meio de diferentes elementos. Um deles é o direito à informação, está lá no artigo 5º, inciso 33, trazido como um direito individual, né, portanto, um direito de feição negativa, né, que estabelece limites para a atuação do Estado, né. Então, o direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral. O Estado ele tem a obrigação, portanto, de prover essas informações para os cidadãos que as demandarem, e prover, inclusive, de maneira ativa, e não meramente reativa, como nós vamos ver a seguir. Esse direito, né, a participação popular nos processos decisórios, que integram o processo de planejamento, também traz como um dos seus elementos integrantes o direito de petição e de certidão. Está lá no artigo 5º, inciso 34. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, primeiro, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, e também o direito a obter certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. O direito de petição e de certidão são elementos que integram a participação popular nos processos decisórios da administração pública, inclusive o processo de planejamento. Um outro elemento que integra a participação é o direito de ação. Está lá no artigo 5º, inciso 35. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito. Os cidadãos eles podem recorrer ao exercício do seu direito de ação, inclusive para garantir a efetiva participação nos processos de tomada de decisão. A participação na administração pública, ela também recebeu um tratamento constitucional específico, está lá no artigo 37, parágrafo 3º, né? A garantia da participação do usuário na administração pública direta e indireta na forma que regrar a lei, né? Portanto, é uma norma de eficácia contida, né? Porque depende dos instrumentos que a lei vai trazer para o seu exercício, mas abrangendo aí o acesso a registros administrativos e informações sobre atos de governo. Então, em parte vai depender do que dispuser a lei, em parte já é imediatamente passível de tutela por meio dos direitos de petição, do direito a certidões e do próprio direito de ação. A cooperação no planejamento municipal também recebeu um tratamento constitucional específico, está lá no artigo 29, que veicula o conteúdo da Lei Orgânica Municipal, e ele fala como um dos elementos que deve integrar a Lei Orgânica Municipal as formas de cooperação das associações representativas no planejamento municipal. Está lá no artigo 29, inciso 12 da Constituição Federal de 88. O Estatuto da Cidade, por sua vez, aprovado por meio da Lei Federal 10.257 de 2001,
que é a lei estruturante do direito urbanístico brasileiro, que veicula as normas gerais de política de direito urbanístico, diretrizes gerais de política urbana, né? O Estatuto da Cidade, ele traz a participação popular, primeiramente, como uma diretriz da política urbana, no seu artigo 2º, inciso 2, em que ele fala que a gestão democrática das cidades vai se dar por meio da participação da população e de associações representativas nos planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano, tanto no seu momento de formulação, quanto na sua execução e acompanhamento. Então, a participação é algo que tem que se dar ao longo de todo o processo de planejamento e não só no momento de formulação do plano. O Estatuto da Cidade também trata da participação popular no controle social dos instrumentos da política urbana. Isso está disposto no seu artigo 4º, parágrafo 3º. Aí o controle social é dos instrumentos que demandarem dispêndio de recursos públicos. Esse é um artigo de essencial importância para a estruturação dos fundos municipais de desenvolvimento urbano, que são fundos específicos que vão receber os recursos da outorga onerosa do direito de construir e da alteração onerosa de uso. Principalmente, esses fundos, eles têm que ser objeto de controle social, têm que ser geridos mediante participação popular, na forma que dispuser o plano diretor, garantida a participação de comunidades, movimentos e entidades da sociedade civil. A participação popular é fundamental também no processo de elaboração, implementação, controle e revisão do plano diretor. Isso está tratado no artigo 40, parágrafo 4º do Estatuto da Cidade. Está ali previsto que os poderes executivo e legislativo têm o dever de garantir, na elaboração e na fiscalização do plano diretor, a realização de audiências públicas e debates, ampla publicidade dos documentos e informações produzidos e o acesso de qualquer dos interessados aos documentos e informações. O Estatuto da Cidade, ele também tratou da gestão orçamentária participativa no seu artigo 44. A participação popular é colocada como uma condição obrigatória para aprovação pela Câmara Municipal do plano plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual, e os instrumentos que têm que ser manobrados para garantir essa gestão orçamentária participativa são a realização de debates, realização de audiências e consultas públicas. Vejam que a enumeração dos instrumentos, né, destinados a garantir a gestão participativa, eles são sempre exemplificativos, né? Eles acabam apontando a relação mínima de soluções necessárias para montar um processo participativo. E vejam que o Estatuto da Cidade, ele não foi nem taxativo, nem esgotou a matéria no que diz respeito à formatação do processo participativo, porque o processo participativo, para de fato ser amplo, ele precisa ser customizado, né? Ele precisa ser elaborado tendo em vista tanto o produto final que se almeja obter, quanto o momento em que ele é realizado. Então, não é possível se estabelecer a priori, não. No município de São Paulo, a participação popular vai ser realizada segundo este fluxograma, em todas as ocasiões nós vamos seguir esse fluxograma e não vai ser mudado. Isso não é possível, não é nem desejável. Porque a participação popular, para ser efetiva, ela depende de um processo de customização. E, na verdade, é inclusive desejável que a própria montagem do processo participativo seja participativa, né? Que você faça rodadas de escuta, que você acione os conselhos participativos do município para que eles participem do processo de composição do próprio processo participativo, né? O Estatuto da Cidade, ele, por fim, traz um rol exemplificativo dos instrumentos de gestão democrática da cidade. É um rol exemplificativo porque ele não esgota as possibilidades e os municípios podem desenvolver tanto novos instrumentos como novas formas de manobrar esses instrumentos previstos no Estatuto da Cidade, inclusive com auxílio de tecnologias digitais, né? Então, o primeiro desses instrumentos envolvem a estruturação de órgãos colegiados de política urbana, e isso deve se dar em nível nacional, estadual e municipal. O exemplo clássico que nós tínhamos disso era o Conselho Nacional das Cidades, mas esse conselho ele foi extinto recentemente.
de maneira associada aí à extinção do Ministério das Cidades, e não voltou a ser reativado, mesmo com a absorção das atribuições do Ministério das Cidades para o Ministério do Desenvolvimento Regional. E o espelho do Conselho Nacional das Cidades em âmbito local são os conselhos municipais de política urbana, que nós já vamos analisar a seguir em mais detalhe. O segundo instrumento trazido pelo Estatuto da Cidade é a realização de debates, audiências e consultas públicas. Existem algumas diferenças de conteúdo entre os três, por definição, embora um momento de encontro possa compreender momentos de debate, de audiência e de consulta, como podem ser organizados momentos em separado, um momento só de debate, um momento só de audiência, um momento só de consulta, a gente já vai ver isso em detalhe a seguir. O terceiro instrumento enumerado pelo Estatuto da Cidade é a realização de conferências sobre assuntos de interesse urbano, nos níveis nacional, estadual e municipal. Essa é outra iniciativa que foi desmobilizada com a extinção do Ministério das Cidades. A última Conferência Nacional das Cidades foi suspensa no governo do presidente Michel Temer e não foi retomada até o momento, mas o que havia era a realização, salvo engano, bianual das conferências das cidades. O Ministério das Cidades realizava a chamada, os municípios organizavam as suas respectivas conferências municipais, indicando delegados e apontando propostas para as conferências estaduais, que por sua vez também elegiam delegados e elencavam propostas para as conferências nacionais de cidades, e daí se desdobravam tanto novas diretrizes de política urbana, que são de competência exclusiva da União editar, como sugestões de alteração das leis nacionais que veiculam normas gerais de direito urbanístico, novos projetos de lei, novos programas federais, enfim. Era um mecanismo bastante interessante de funcionamento do desenvolvimento de uma política nacional de desenvolvimento urbano e que no momento está em stand-by, digamos assim. E por fim, o Estatuto da Cidade também prevê a iniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. A Lei Federal 9.684 de 1999, ela traz uma série de disposições que são de aplicação subsidiária em âmbito municipal, embora se refiram originariamente ao processo administrativo em âmbito federal. Nós queríamos destacar aqui, então, as disposições do artigo 31, que trata da abertura de um período de consulta pública para manifestação de terceiros, como uma faculdade do órgão competente, que pode ocorrer mediante despacho motivado antes da decisão do pedido, se não houver prejuízo para a parte interessada. Essa abertura de consulta pública, nos termos da lei federal, ela deve ser objeto de divulgação pelos meios oficiais, para que pessoas físicas ou jurídicas possam examinar os autos, fixando-se prazo, inclusive para oferecimento de alegações escritas. E, por fim, de acordo com o parágrafo 2º, esse comparecimento à consulta pública não confere por si a condição de interessado do processo, mas confere o direito de obter da administração resposta fundamentada, que poderá ser comum a todas as alegações substancialmente iguais. O interessante dessas disposições da lei federal residem justamente na necessidade de você promover uma devolutiva ao momento de consulta pública, porque esta devolutiva ela pode, inclusive, ser pleiteada por aqueles que se inscreveram como interessados no processo. Né? É fundamental para a regularidade formal e material do processo participativo que haja uma devolutiva feita aos momentos de consulta pública. O artigo 32 da Lei Federal 9.684 de 1999, ele trata da audiência pública, né? E ele faculta a autoridade competente, diante da relevância da questão, realizar audiência pública para debate sobre a matéria do processo. Nesse caso, os órgãos e entidades administrativas em matéria relevante podem ainda estabelecer outros meios de participação, além da consulta, da audiência e debates. Diretamente, né, aos administrados ou por meio de organizações e associações legalmente reconhecidas. No caso da política de desenvolvimento urbano, essa exigência de reconhecimento legal de organizações e associações precisa ser objeto do devido temperamento, porque de acordo com o Estatuto da Cidade, a participação
ela deve ser o mais ampla possível. Então, ela vai abarcar, inclusive, a participação de organizações que não sejam legalmente reconhecidas, como é o caso dos movimentos sociais. Os movimentos sociais nem sempre, aliás, frequentemente, não estão constituídos como pessoas jurídicas. Então, esse é um elemento que precisa ser temperado aí no âmbito da participação na política de desenvolvimento urbano. E, por fim, o artigo 34 da Lei Federal, ele dispõe que os resultados da consulta e audiência pública e de outros meios de participação de administrados devem ser apresentados com a indicação do procedimento adotado. Então, de novo, aí a importância de se proceder a uma devolutiva, né? Ainda que o poder público considere por razões de cunho técnico, por exemplo, que as sugestões não podem ser acolhidas, ele precisa devolver isso à população de maneira suficientemente fundamentada e embasada, sob pena de risco de invalidação do processo participativo. E aqui, novamente, para reiterar, né, a audiência, ela se caracteriza por ser um momento de informação e debate, em que, portanto, os participantes eles se colocam muito mais numa postura passiva, de receptores de informação, do que ativa, né, um momento mais ativo de debate, mas ele se destina, sobretudo, a resolver dúvidas diante daquilo que foi exposto no momento de audiência, sendo que o momento de consulta pública, esse sim é um momento aberto para contribuições, sugestões, críticas, devem ser feitas e ambos os momentos devem ser objetos, como a gente já mencionou, da devida devolutiva e nada obsta que um único momento reúna audiência com debates e também momentos de consulta com contribuições, como podem também ocorrer de maneira separada. A seguir, eu queria destacar alguns pontos principais do regime de gestão democrática da cidade trazido pelo Plano Diretor Estratégico de São Paulo. Ele é bastante minudente nessa matéria, nós não vamos ter tempo de analisar tudo, então eu queria aqui só trazer os pontos principais. Primeiramente, o plano diretor, ele traz o direito à informação de maneira bastante destacada, né? No seu artigo 322, que prevê que a participação dos munícipes em todo o processo de planejamento e gestão da cidade será baseado na plena informação, que deve ser disponibilizada pelo Executivo com a devida antecedência e com pleno acesso público, garantida a transparência, acesso à informação, participação e demais preceitos da gestão democrática. Então, o plano diretor, ele traz mesmo o direito à informação como base aí do processo participativo e da gestão democrática da cidade. O plano diretor também, ele elenca quais são as instâncias de participação popular adotadas no município, né? A primeira delas é a realização da Conferência Municipal da Cidade, que está toda reguladinha ali no artigo 326, e eu queria destacar aqui as disposições do parágrafo 2º, né, que determina que cabe à Conferência Municipal, primeiro, avaliar e propor diretrizes para a política de desenvolvimento urbano do município. Em segundo lugar, sugerir propostas de alteração da lei do Plano Diretor Estratégico e da legislação urbanística complementar, com destaque aí para o zoneamento e para a legislação de parcelamento e desocupação do solo urbano, hoje veiculadas tanto o zoneamento quanto o parcelamento e desocupação do solo urbano pela Lei Municipal 16.402 de 2016, né? E essas propostas de alteração têm que ser consideradas no momento da modificação e revisão dessas leis, né? Também cabe à Conferência Municipal da Cidade discutir pautas nacionais, estaduais, metropolitanas e municipais, propostas para a política de desenvolvimento urbano, e também eleger os membros da sociedade civil para o Conselho Municipal de Política Urbana. Como a gente já mencionou em momento anterior dessa aula, as conferências das cidades elas foram descontinuadas. Desde a suspensão da última conferência municipal da cidade, que estava programada para ocorrer no governo Michel Temer e foi suspensa, e sobretudo com a desativação do Ministério das Cidades, as conferências das cidades, elas até o momento não foram retomadas, mesmo com as atribuições do Ministério das Cidades tendo sido absorvidas aí em parte pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. Com isso, a cidade ela perdeu a oportunidade, por exemplo, de manobrar a Conferência Municipal da Cidade para acolher propostas de alteração do plano diretor, agora na oportunidade da sua revisão, programada, né, para o ano de 2021, por expressa determinação do próprio plano diretor,
né? Tem artigo específico determinando que o plano diretor estratégico de 2014 será objeto de uma revisão com encaminhamento do respectivo projeto de lei pelo Executivo Municipal à Câmara Municipal neste ano de 2021. Eu desconheço se no âmbito da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento chegaram a discutir a oportunidade de convocar uma conferência municipal da cidade. Convocação extraordinária é algo que o plano diretor autoriza, né? Poderia ser uma oportunidade importante de convocar uma conferência municipal da cidade para acolher sugestões de alteração do plano diretor estratégico para robustecer o processo participativo. Não sei se isso está sendo discutido no âmbito da SMU. E também o município de São Paulo ele não tem utilizado a ocasião das conferências municipais da cidade para eleger os seus membros da sociedade civil para o Conselho Municipal de Política Urbana. Essas eleições dos representantes da sociedade civil para o CMPU têm sido feitas na forma do que dispõe a lei e o decreto que estruturaram a antiga SMDU e agora estruturam a atual Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento. O que dá para dizer é que essa eleição é feita por processo eleitoral estruturado, descentralizado nas subprefeituras, por meio da posição de voto em urnas eletrônicas, enfim. É um processo eleitoral bastante estruturado e que demanda bastante esforço na organização da pasta competente. O Conselho Municipal de Política Urbana é outra instância de participação popular. Ele é previsto, a sua Constituição é prevista pelo Estatuto da Cidade, como nós vimos, como uma instância de participação popular. De acordo com o Plano Diretor 2014, a CMPU ela é um órgão colegiado que conta com 60 membros titulares e respectivos suplentes, aí entre representantes do poder público e da sociedade civil, organizados por segmentos com direito à voz e voto. As suas finalidades, em geral, são de ordem consultiva opinativa, principalmente estudar e propor diretrizes para a formulação e implementação da política municipal de desenvolvimento urbano e acompanhar e avaliar a sua execução, com algumas atribuições de caráter deliberativo, como é o caso da aprovação do relatório anual e o debate do plano de trabalho para o ano subsequente, de implementação dos instrumentos indutores da função social da propriedade, o PEUC, parcelamento, edificação e utilização compulsórios da propriedade imobiliária urbana. Também é uma atribuição de caráter deliberativo, apreciação para envio ao executivo dos planos de bairro que vierem a ser aprovados no respectivo Conselho Participativo Municipal no âmbito das subprefeituras. São outras instâncias de participação popular e de gestão democrática da cidade que nós não vamos ter tempo de analisar nessa aula. Remeto vocês aí à leitura do próprio plano diretor e cabe também ao próprio CMPU elaborar e aprovar o seu regimento interno. Uma outra instância de participação popular é a Câmara Técnica de Legislação Urbanística, a CTLU. É um órgão colegiado paritário, composto sendo metade dos representantes do Executivo e a outra metade dos membros representantes da sociedade civil indicados no âmbito do Conselho Municipal de Política Urbana, e a CTLU ela tem algumas atribuições de caráter deliberativo, das quais a principal é a análise de casos não previstos e a solução de dúvidas na aplicação tanto da lei do plano diretor, quanto da lei de parcelamento e desocupação do solo, a lei municipal 16.402 de 2016, essa é uma atribuição de caráter deliberativo e a interpretação dada pela CTLU, sobretudo na comatação de lacunas técnicas que se detectar, sobretudo na lei de zoneamento, parcelamento e desocupação do solo, elas são vinculantes para a administração municipal como um todo. Elas devem ser, portanto, seguidas, inclusive para outros casos que se apresentarem pelos órgãos responsáveis pelo licenciamento edilício e de atividades no âmbito do município. A CTLU também tem algumas atribuições de caráter consultivo, por exemplo, debater e apresentar sugestões às propostas de alteração do plano diretor e da lei de parcelamento e desocupação do solo, quando solicitado pelo presidente. Então, a gente já percebe que nesta revisão programada do plano diretor, duas etapas que se espera sejam compreendidas aí na modelagem do processo participativo.
são a apresentação do projeto de lei ao CMPU e à CTLU para apresentação de sugestões e debates como providência do Executivo prévia à finalização do projeto de lei e encaminhamento posterior à Câmara, onde deverá se abrir aí uma nova rodada participativa nos termos do que dispõe a lei orgânica do município e o regimento interno da Câmara, com a realização de audiências e consultas públicas no âmbito do Poder Legislativo Municipal. Outra instância participativa é a Comissão de Proteção à Paisagem Urbana, a CPPU. Para a CPPU, o plano diretor ele previu apenas que ela obrigatoriamente vai ser um órgão colegiado, com participação da sociedade civil, mas a composição da CPPU ficou delegada aí a regramento posterior, por meio de lei e por meio de decreto, e a CPPU ela tem atribuições de caráter deliberativo, normativo e consultivo, destacando aí que cabe à CPPU propor e expedir atos normativos administrativos sobre a ordenação de anúncios, mobiliário urbano, infraestrutura e demais elementos da paisagem, né? E também deliberar sobre o Plano Municipal de Ordenamento da Paisagem Urbana. E também cabe aí à CPPU, né, elaborar e apreciar projetos de normas modificativas ou inovadoras da legislação vigente. Portanto, se a revisão do plano diretor pretender alterar normas atinentes à tutela da paisagem urbana, essas normas também deverão, recomenda-se, deverão passar pela análise e sugestões da CPPU também como uma instância aí de participação popular. Como instrumentos de participação social, o plano diretor ele dá um especial destaque para as audiências públicas, sobretudo aquelas realizadas no âmbito da elaboração de estudos de impacto ambiental e estudos de impacto de vizinhança. Essas normas estão dispostas no artigo 332 do Plano Diretor Estratégico de 2014. Todos os documentos relativos ao tema da audiência pública devem ser colocados à disposição de qualquer interessado para exame e extração de cópias, inclusive por meio eletrônico e em formato aberto, com uma antecedência mínima de 10 dias da realização da audiência. Essa antecedência precisa ser observada, caso contrário, ela invalida o processo participativo, a audiência pública tem que ser remarcada. As intervenções realizadas em audiência pública deverão ser registradas para acesso e divulgação públicos em até 20 dias da sua realização. Então, a devolutiva tem que ser, a ata da audiência pública e a devolutiva tem que ser publicadas em até 20 dias da sua realização e devem ser encartadas no respectivo processo administrativo. O executivo deve dar ampla publicidade aos resultados advindos das audiências públicas que promoverá, especialmente indicando as medidas adotadas em função das opiniões e manifestações colhidas junto à população. Então, vocês veem que o plano diretor ele já aproxima a audiência pública das consultas. E o executivo ele pode complementar as audiências públicas com outras atividades participativas que ampliem a participação dos munícipes, como, por exemplo, oficinas, seminários e outras atividades formativas que se mostram aí como elementos de formação bastante interessante quando a matéria for especialmente complexa. Então, você pode, como medida preparatória a audiências públicas, organizar seminários e demais atividades formativas aí, abertos à participação do público, como providência preparatória aos momentos de audiência e de consulta. Outros instrumentos trazidos pelo plano diretor para composição dos processos participativos, né, são a iniciativa popular de planos de intervenção urbanística e também programas e projetos de desenvolvimento urbano. Não são também, né, a iniciativa popular de projetos de lei, mas o plano diretor ele também abre a possibilidade, seguindo as regras específicas, né, da própria população se mobilizar e apresentar um projeto de desenvolvimento urbano. Por exemplo, a população pode se organizar e apresentar, por sua própria iniciativa, um projeto de intervenção urbana nos moldes do plano diretor. Isso é perfeitamente possível, né? O plano diretor também aponta como outros instrumentos de gestão democrática aplicáveis na cidade de São Paulo a realização de plebiscito, realização de referendo e aquelas atividades de formação que nós já mencionamos, né? As oficinas
os seminários e os cursos. E aqui é importante destacar, né, que não é desejável que a lei municipal ela estruture de maneira estanque o processo participativo, estabelecendo um fluxo necessário, com etapas estanques. O desejável é que o processo participativo ele seja customizável. Né? O desejável, inclusive, é que o processo participativo ele seja objeto de modelagem antes do início do processo decisório, com participação da população-alvo. Né? É importante que a administração municipal abra a contribuição do público, a participação na própria modelagem do processo participativo. Né? E é desejável também que seja dada à administração a possibilidade de, fazendo balanço das experiências anteriores, possa promover uma melhoria incremental dos processos participativos, né? Conforme vai se formando um portfólio de experiências no âmbito municipal. Desejável é que a próxima experiência seja sempre aprimorada em relação às anteriores, inclusive como medida de não retrocesso. Né? Com isso, nós concluímos a aula de hoje. Agradeço a presença de vocês, foi uma aula um pouquinho mais longa do que as demais, mas o conteúdo era bastante importante, sobretudo considerando o momento atual que nós estamos vivendo aí de preparação para uma possível revisão do plano diretor estratégico neste ano de 2021. Agradeço a presença de vocês e espero encontrá-los aí na oportunidade das próximas aulas. Muito obrigada.